É um problema que atinge aproximadamente 5% da população mundial, em todas as idades, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Juliana Santos, bom dia para você. O que provoca, então, a incontinência urinária? Oi, Renata, bom dia para você, para todo mundo que está nos acompanhando no Manhã Cidade hoje. É um assunto, que a gente costuma achar que é comum, É comum acontecer, é comum, ali a gente ter aquele escape de urina quando está rindo, quando está tossindo, às vezes nessas situações, mas não é comum, não é, o correto aí em relação à nossa saúde. É por isso que a gente está aqui com a Thaisa Pereira, que é fisioterapeuta pélvica, para conversar com a gente sobre esse assunto. Thaisa, bom dia, bem-vinda à Rádio Cidade. É comum acontecer, mas não deveria, Isso, por quê? Exatamente. Na verdade, a gente tem aí um grupo de musculatura que, quando está funcionando muito bem, que são os nossos músculos íntimos, eles mantêm uma pressão correta e não permite que vaze urina. Certo? Então, quando essa musculatura ela está afetada, ela não está sendo... Que normalmente a gente só para trabalhar ela quando já tem um problema, certo? Essa musculatura, com o passar dos anos, dependendo do estilo de vida, se é homem, se é mulher, tudo isso também conta, influencia, ela vai ficando fraca, certo? E vai perdendo essa potência de poder sustentar, vedar a urina. Eu até tinha lhe perguntado antes, se é mais comum em homens, em mulheres, e também sobre as mulheres grávidas, que você comentou comigo. É algo que a gente vê muito as mulheres aí comentando, que quando estão grávidas aí tem muita incontinência urinária. Isso realmente acontece nesse período ou não deveria? Acontece bastante, é super comum, mas não é normal, não deveria acontecer, certo? Eu até comentei contigo que as minhas gestantes, elas não perdem urina, porque desde o início, quando elas vêm para mim, é uma das coisas que a gente trabalha, que são esses músculos, certo? Sobre ser mais comum entre homens e mulheres, é mais comum nas mulheres, é porque, assim, existem tipos diferentes de incontinência urinária. Por exemplo, quando a gente tosse, quando a gente espirra, quando a gente pula, essa é a incontinência urinária de esforço. Ela é mais comum na mulher. A incontinência é mais comum na mulher devido à anatomia desses músculos íntimos, tá? Só que existe também nos homens. Há fatores, da saúde ali que podem influenciar, Thaisa, tipo obesidade ou algum problema de saúde que pode influenciar aí na incontinência urinária? Sim, o fumo, o álcool, alguns alimentos, tanto que é uma das partes do tratamento, são os hábitos alimentares. Lógico, eu peço para ele procurar um nutricionista, mas eu informo sobre alimentos que irritam e estimulam mais essa perca de urina, tá? A obesidade, sim, ela está relacionada. O sedentarismo também está relacionado com a perca de urina. Também tem a questão da gestação, não é normal, como eu te falei, mas ela é um fator que influencia devido ao aumento do peso nessa musculatura e na bexiga. E como é que funciona o tratamento, desse processo aí, desse problema que a gente às vezes passa e que tem tratamento sim para que não aconteça novamente? Como é que funciona? Exatamente. Vai depender muito do tipo de incontinência, como eu te falei. Mas, basicamente, uma das coisas que a gente vai fazer muito é o treino da musculatura íntima para fortalecer esses músculos. Que é como qualquer outro grupo muscular, que a gente vai lá na academia e treina, existe o treino específico para incontinência urinária, para essa musculatura. Existe também o uso de aparelhos para uma miomodulação na bexiga. Também existem medicamentos, que aí já vai na parte do uro, dependendo de cada tipo de incontinência. E tem como prevenir, A gente pode fazer alguma coisa para prevenir aí a incontinência urinária? Tem sim. As mudanças do hábito de vida, praticar exercícios, ter cuidado também com alguns tipos de exercício que podem também provocar essa perca. Mas o correto mesmo, Juliana, é você ir para um fisioterapeuta pélvico, porque é a pessoa correta que vai avaliar essa musculatura. Nós aqui estudamos para saber como é que está essa musculatura. Está forte, está fraca, tem resistência, tem coordenação? O paciente sabe ativar essa musculatura? Só com um fisioterapeuta pélvico você vai descobrir isso. E no caso, assim, a gente teve aí um momento ali de incontinência urinária, viu ali que vazou um pouquinho de urina. Quando é que a gente pode se atentar, para procurar um profissional? Em que situação? No primeiro caso? Porque geralmente a gente procura um médico depois que já está incomodando muito, que já tem, enfim, passado muitos momentos. Mas no início ali já deve procurar um médico? No início já deve procurar, sim, tanto o urologista quanto o fisioterapeuta, deve procurar. Eu
brinco muito com as minhas pacientes, eu tenho um grande público feminino. Olha, já começou já está na fase adulta? Procura, sim. A gente não vai para o ginecologista fazer os exames, saber como é que está tudo? Vai para o físio, saber como é que está a sua musculatura? Muitas vezes você não tem nenhum sinal, mas essa musculatura já não está bem. Você poderia prevenir isso. Entendido. No caso, a gente pode aí incluir, né, a visita ao fisioterapeuta já como visita de rotina, né, até para a gente trabalhar essa musculatura. Exatamente, Juliana. A gente já deveria, sim, incluir isso. E aí, Thaisa, só para a gente concluir, é comum, mas não deve ser, as pessoas precisam se atentar a isso. Qual dica, assim, você deixa aí para o pessoal se ligar nessa situação e já ir procurar um médico? Perdeu uma gotinha, mesmo que esporadicamente, foi só uma vez que aconteceu, já é um sinal da tua musculatura dizendo que ela não está bem, que ela está sendo forçada e que precisa de atenção, tá? As pessoas, elas geralmente deixam para ir quando está precisando usar um absorvente ou uma fralda, e isso poderia ser evitado. Então, assim, a dica é, primeiro, como você falou, coloca aí a fisioterapia, a consulta com o fisioterapeuta como um exame de rotina, já para prevenir. Se você já tem casos de mãe, de avó, de tia, de pai, vai também, procura para o fisioterapeuta para fazer a sua avaliação, tá? É isso aí. Então, Thaisa, muito obrigada, né, pelas informações. Nós conversamos com Thaisa Pereira, fisioterapeuta pélvica. Orientações importantes aí para quem sofre de incontinência urinária, viu? Precisa procurar um médico aí para trabalhar essa musculatura, até porque pode parecer comum aí no nosso dia a dia, mas não é normal e não deve acontecer. Renata, volto com você. Perfeito. Obrigada, Juliana. 9h45.